Preciso te contar também sobre as respostas de Leila Pereira a respeito de reforços e Abel Ferreira indicando sua saída do Palmeiras num curto espaço de tempo. Preciso te atualizar sobre ofertas recusadas no Palmeiras por Richard Rios, as últimas do mercado, bastidores, finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora mudar de assunto e falar sobre o Palmeiras para trazer informações sobre reforços. Leila Pereira na Arena Barueri, palco da derrota do Palmeiras por 2-1 para o Novo Horizontino de virada, deu uma série de detalhes, entre eles o descarte para Andrés Pereira. Aspas da dirigente quando perguntada se a contratação do Emiliano Martinez, volante que veio do Midland, encerraria as negociações com o jogador que pertence ao Fulham. A declaração da presidente, abre aspas, não muda, mas eu não cogito mais o Andrés Pereira. Realmente houve uma conversa com o atleta, com o clube inglês, mas as coisas não prosperaram. As portas não estão fechadas, mas estamos trabalhando com coisas viáveis. Leila ainda foi perguntada sobre um camisa 9. Antes de falar sobre o 9, só para esclarecer em relação ao Fulham e ao Andrés Pereira, o Andrés gostaria muito de jogar no Verdão, mas o Fulham não aceitou as duas ofertas alviverdes, a última delas de 20 milhões de euros fixos, mais 5 milhões de euros em bônus. Diante desse impasse, dá para dizer que a coisa esfriou e está praticamente descartada. Sobre um camisa 9, aspas para Leila Pereira, desde que eu fui eleita presidente do Palmeiras me cobram um camisa 9 e olha quantos títulos conquistamos. Estamos sempre no mercado em busca de jogadores que possam fortalecer nosso elenco. Por enquanto não tem um nome, fecha aspas. Esse para mim é um enorme equívoco de Leila Pereira e Anderson Barros. O que eu acrescento em cima da resposta dela é que o Palmeiras talvez tivesse conquistado mais títulos se tivesse um 9 de peso. Desde a saída do Endrick, esse 9 não existe. Para completar, a Leila também foi perguntada sobre Zé Rafael e Rony. Abre aspas para ela, os dois são importantes, mas existem sim negociações. Porém, até agora nada finalizado e vocês viram o caso Claudinho, fecha aspas, Leila fazendo referência ao meio atacante do Zenit, que havia dado a palavra ao Palmeiras, mas que na última hora virou reforço do Al Saad. Zé Rafael tem tratativas avançadas com o Santos, Rony ainda não encontrou um novo clube. Só para destacar também a derrota do Palmeiras para o Novo Horizontino por 2-1 na Arena Barueri. O Palmeiras havia aberto o placar com o Facundo Torres, mas de pênalti o Novo Horizontino empatou e na reta final do jogo fez o 2-1, quebrando alguns tabus. O Palmeiras não perdia na fase de grupos do Campeonato Paulista há 42 jogos, desde 2021. Para piorar, o Palmeiras não perdia de virada há 82 partidas. No fim do jogo, a torcida cantou PQP, é o diretor mais fraco do Brasil, Barros. É óbvio que não rimou, mas eu não poderia usar o palavrão que os torcedores usaram para homenagear o diretor executivo de futebol. Já Abel Ferreira deixou claro que não fica para 2026, abre aspas para o treinador, vou para o meu último ano de Brasil, fecha aspas. Hora de falar sobre ofertas recusadas pelo Palmeiras, ambas por Richard Rios, volante colombiano contratado baratinho do Guarani. Pipocaram nas últimas horas duas informações de clubes interessados. A primeira delas do Al-Qadisiyah, time saudita, um dos maiores de lá. Ocupa a terceira colocação na atual edição do Campeonato Saudita. É o mesmo clube que acaba de contratar do Internacional o Gabriel Carvalho, meio atacante de só 17 anos de idade, operação de 16 milhões de dólares fixos, mais 6 milhões de dólares em bônus. Ou seja, é um clube que tem capacidade financeira para fazer investimento pesado. Cifras sobre esse negócio não foram reveladas, o que se sabe é que a primeira investida do time saudita pro Palmeiras não prosperou. Verdão considerou o valor baixo. Também nas últimas horas surgiu a informação de que o Tottenham estaria disposto a pagar 15 milhões de libras, ou mais ou menos 110 milhões de reais pela liberação do Richard Rios. Leila Pereira segue batendo na tecla de que pretende segurar o jogador pelo menos até a metade do ano a disputa do Super Mundial. E o fato de ter negociado recentemente o Vitor Reis por 35 milhões de euros, Vitor Reis que inclusive esteve no banco de reservas na vitória do Manchester City por 3-1 contra o Chelsea nesse sábado, essa grana toda que entrou por Palmeiras dá ainda mais fôlego para que Leila Pereira e Anderson Barros não precisem fazer mais vendas, pelo menos até a metade do ano. Só uma curiosidade sobre Richard Rios, titular absoluto no Palmeiras, quem torce muito para que o negócio aconteça é o Guarani, dono de 13,3% da operação,
Se acontece um negócio, por exemplo, de 100 milhões de reais, Guarani embolsa 13 milhões e 300 mil. Só para fechar o noticiário do Santos, outra notícia relevante, Zé Rafael acenou com o sim ao Peixe. Zé Rafael, que é um dos mais antigos alvos da diretoria santista, antes mesmo da chegada do atual CEO, do Pedro Martins, o Santos já tratava da negociação do Zé Rafael. Em outras 3 oportunidades, o meio-campista palmeirense disse não. Agora a coisa mudou, até porque ele já percebeu que dificilmente vai jogar no Palmeiras, e para piorar, o Verdão acaba de contratar mais um atleta, o Martínez, volante uruguaio, que chega do Midland, da Dinamarca, mais uma concorrência. O Zé Rafael percebeu que teria muito pouco espaço no elenco alviverde e sinalizou com um sim para o Peixe. Agora, Santos e Palmeiras precisam se acertar em relação aos valores da compra do atleta, que não fazia parte dos planos do Verdão, mas também não vai ser negociado a baixo preço. Quero ainda descobrir qual vai ser o destino do Rony, outro jogador fora dos planos do técnico Abel Ferreira e também da comissão técnica. Qualquer novidade eu conto para vocês, beleza? Bora mudar de assunto e falar sobre a disputa entre Palmeiras e Santos por David Washington. Atacante revelado no Santos e vendido para o Chelsea por 15 milhões de euros. Lá na Inglaterra ele tem bons números, mas no time sub-21 do Chelsea, na atual temporada, 13 jogos, 9 gols e 3 assistências. O David Washington quer sair do Chelsea para jogar com mais frequência por um time principal. O Chelsea concorda com essa saída, mas prefere emprestá-lo para clubes europeus. A gente já está chegando no fim da janela na Europa, ela se encerra em 31 de janeiro e não há nenhum movimento muito próximo de ser concretizado. Diante disso, aumentam consideravelmente as chances de o Chelsea topar um empréstimo do David Washington para um clube brasileiro. O Palmeiras e o Santos são os maiores interessados. O Flamengo, antes de contratar o Juninho, também havia tentado fechar a aquisição desse jogador. Alguém super promissor, de 19 anos de idade, que dá hoje preferência à volta ao Santos. Se a opção for do David, ele vai preferir voltar à Vila Belmiro. E motivos não faltam. Primeiro, porque ele considera o Santos a sua casa. Depois, porque ele vislumbra a possibilidade de atuar ao lado do Neymar. Negociações entre Santos e Neymar estão fechadas. Resta apenas o acordo com o Al Hilal para que o martelo seja batido. Palmeiras busca um centroavante desde que o Endrick foi embora, na metade do ano passado, vendido para o Real Madrid. A situação se tornou ainda mais grave a partir do momento em que o Flaco Lopes não decolou e que o Rony passou a treinar separado do restante do elenco por conta de todas as possibilidades de ser negociado. Só para completar o noticiário, eu quero falar que o Palmeiras está atrás de zagueiros para substituir o Vitor Reis. E as 2 primeiras tentativas não funcionaram. O Verdão sondou o Getafe, da Espanha, por Omar Alderete. Esse é um zagueiro paraguaio da seleção. Ele forma a dupla de zaga com o Gustavo Gomes. Na seleção paraguaia tem mais moral até do que o Gustavo Gomes, só para vocês entenderem o tamanho desse defensor. Mas, como já havia acontecido com o Cruzeiro, que tentou a contratação do Alderete, o Palmeiras não conseguiu avançar em relação ao clube espanhol. Outro nome cogitado pelo Verdão foi de Igor Júlio. Zagueiro brasileiro, 26 anos de idade, pertence ao Brighton da Inglaterra. Esse cara surge no Red Bull, é vendido para o Salzburg, também da família Red Bull, depois vai para a Itália jogar na Fiorentina e foi comprado na temporada retrasada por 16 milhões de euros pelo Brighton. Mais titular do que reserva, o Brighton não tem a intenção de negociá-lo. Valentim Gomes, que também era alvo do Palmeiras, ou pelo menos foi sugerido ao Palmeiras, negociação acabou esfriando. Tudo porque ele tem negociações avançadas para jogar no futebol europeu. Falar quanto é que o Palmeiras gastou com o seu terceiro reforço. O anúncio aconteceu nessa sexta-feira. Emiliano Martínez foi contratado do Midland, da Dinamarca, por 7 milhões e meio de dólares, que equivalem hoje a mais ou menos 44 milhões de reais. O Palmeiras adquiriu 75% dos direitos econômicos desse jogador, que é uruguaio, tem 25 anos de idade e assina contrato até dezembro de 2029. Importante registrar a escadinha nos valores desse atleta, que pertencia ao Nacional do Uruguai e havia sido comprado pelo Red Bull Bragantino em 2021 por 3 milhões e 800 mil dólares. Pouco tempo depois, em 2022, foi para o Midland, da Dinamarca, por 5 milhões e 600 mil dólares, agora é comprado por 7 milhões e meio de dólares. Jogador que, na passagem pelo Red Bull em 2021, foi só discreto, 13 partidas em campo. Dá para dizer que ele não tem o mesmo nível A dos 2 primeiros reforços do Palmeiras, do Facundo Torres, adquirido do futebol dos Estados Unidos, e também do Paulinho, comprado do Atlético Mineiro. De qualquer forma, já são 231 milhões de reais com reforços do Palmeiras para 2025. Estou me referindo
aos 44 milhões do Emiliano Martinez, aos 72 milhões do Facundo Torres e aos 115 milhões de reais do Paulinho. Você acha boa a janela de transferências alviverde? Os espaços para comentário, deixa a sua opinião. Rapaziada boa, ficamos aqui com o nosso giro de notícias do Palmeiras, informações exclusivas e atualizadas para você ficar por dentro de todas as informações. Chega aqui deixando seu like, se inscreva no canal, ativa também o sininho de notificação, porque sabemos que é super importante sua participação. Ficaremos por aqui, um grande abraço no seu coraçãozinho, até o próximo vídeo e vamos que vamos.